não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A partir de uma pergunta que me foi colocada, não no site do seminário, mas no Facebook, por um cidadão chamado Fábio Salgado de Carvalho, que eu não sei se é aluno do seminário. Ele diz: professor, muito interessante o seu artigo Cigarras e Formigas. Impressiona-me, contudo, como o senhor pode falar que a escola analítica não trouxe grandes resultados filosóficos, ignorando aquele que é um dos maiores arautos da escola, Saul Kripke, cujo trabalho Naming and Necessity, Nomeação e Necessidade, teve o impacto de ressuscitar a metafísica que andava desacreditada, pelo menos entre os analíticos. Quanto a Frege, é impossível falar do que quer que seja em filosofia da linguagem contemporaneamente sem o citar. Aliás, também achei estranho o senhor não citar um filósofo como David Kaplan, que possui um importante trabalho na semântica dos demonstrativos, que teve repercussões em outras áreas da filosofia. Se os principais avanços na linguagem vêm da escola analítica, o que dizer da filosofia da mente? Qualquer livro introdutório mais recente não dispensa o tratamento analítico. Até mesmo o campo da filosofia da religião tem se desenvolvido hoje, principalmente a partir dos analíticos. Grandes estudiosos da área hoje são justamente da escola analítica, como Plantinga, Alston, Mackey e Swinburne. Até mesmo na teologia, existe uma corrente nova chamada teologia analítica que tem se desenvolvido bastante. Veja, a título de exemplo, o livro de Oliver Crisp e Michael Rhee, intitulado Analytic Theology, New Essays in the Philosophy of Theology. Acho que o senhor foi injusto com os analíticos. Então, vamos ver qual é o problema. A escola analítica criou um número enorme de objeções a setores inteiros da filosofia, como metafísica, filosofia da religião, moral, etc, etc. Tá certo? Bom, passado algum tempo, em função dessas dificuldades, acreditou-se que inumeráveis questões tradicionais filosóficas podiam ser afastadas, como questões não filosóficas, ou como questões insolúveis, ou como questões de fé, ou até como questões de livre-arbítrio, que o sujeito escolhe o que ele quer. Passado algum tempo, como é inevitável que aconteça, começam a surgir as respostas às objeções, dentro da mesma técnica analítica demonstrativa que foi usada para formulá-las. Ora, isso quer dizer que o que todos esses autores têm, eu não acompanho todos esses autores. O único que eu conheço bem aqui é o Plantinga. Os outros eu não sei por alto, tá certo? Então não posso me pronunciar. Mas, baseando no exemplo do Plantinga, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda aquela linguagem da filosofia analítica e demonstrando nela que a metafísica é possível e é viável. Eu digo, ora, mas é o caso de dizer quem é que não sabia? Só os membros da escola analítica não sabiam. Por quê? Porque eles criaram dificuldades, criaram objeções que paralisam o interesse deles por essa área. Então, tudo que esse pessoal está fazendo é resolver problemas internos da escola analítica, que para pessoas de outra orientação não são problema de maneira alguma. Tá certo? A possibilidade de você criar... Veja, durante muito tempo, o próprio Michael Dummett diz isso, que durante muito tempo todo o aparato da escola analítica foi usado só para fins destrutivos. Isto é, para negar certas questões filosóficas, negar o interesse por certas questões filosóficas. Mas, diz ele, também isso pode ser usado no sentido construtivo. Então, por que uma objeção, tá certo, ao interesse que você tem por um determinado problema deve valer? Por quê? Eu não vejo nenhum motivo para isto. Sobretudo quando estas objeções são formuladas não com base no exame dos próprios objetos de que trata a metafísica, a filosofia, a religião, etc., mas com base na linguagem que você está usando para falar desses assuntos.
Então, quando você diz que determinado problema resulta de um equívoco de linguagem, você está excluindo a hipótese de que o equívoco de linguagem não tenha nada a ver com o objeto do qual você está falando. Mesmo que haja um equívoco de linguagem, isso não quer dizer que a questão mesma seja puramente linguística. Quer dizer, está uma confusão entre o objeto de experiência e a linguagem do qual se fala dele. É um fenômeno também que foi bastante estudado pelo Eric Voegelin e que se pode formular da seguinte maneira. As experiências fundamentais de que fala a metafísica, a filosofia da religião, e de que falam os mitos, que falam os textos sagrados, etc., etc., não são afirmações sobre objetos, mas são afirmações sobre uma totalidade de experiência na qual o próprio sujeito está dentro da esfera da experiência. Então é o ambiente daquilo que Platão chamava metaxia, participação. Ou seja, não são afirmações objetivas sobre objetos da experiência. O que chama objeto? Objeto quer dizer objectar, é jogar diante, quer dizer aquilo que está diante. Por exemplo, como agora, por exemplo, eu tenho diante de mim esta câmera, as pessoas que eu estou vendo, etc, etc. Então eu sou o sujeito da cognição e esses elementos são os objetos da minha cognição. Então há uma distinção sujeito e objeto, então eu faço afirmações objetivas sobre aquilo que eu estou captando nos objetos. Ora, quando você fala de Deus ou da eternidade, você não está falando de objetos, você está falando de uma situação dentro da qual você está. E não é possível formular afirmações objetivas sobre isso, porque a realidade da qual você está falando não é objetiva e nem subjetiva. Quer dizer, o conceito de sujeito e objeto não se aplica absolutamente. Então, a linguagem apropriada para falar disso não é, vamos dizer, a linguagem da discussão e da prova, mas é a discussão da meditação, onde você, por assim dizer, expressa a experiência tal como ela está acontecendo. Tá certo? E não tentando formular afirmações objetivas que possam ser testadas ou provadas. Você vê que Platão, no momento culminante dos seus diálogos, após ele ter, vamos dizer, removido várias objeções e dificuldades, quando perguntam a Sócrates, mas o que você acha mesmo? Qual é a verdade sobre isso? O que ele faz? Ele expressa um mito. Porque a linguagem mítica é mais apropriada à descrição desse tipo de experiência do que uma linguagem, vamos dizer, presumidamente objetiva, que serve para falar de objetos externos ao sujeito. Então, por exemplo, se eu estou aqui descrevendo o comportamento, vamos dizer, de um gato, sei lá, a embriologia do gato, esse não é um processo do qual eu participe. Né? Eu não tenho nada a ver com esse processo. Eu estou descrevendo um objeto. Mas, se eu estou falando, por exemplo, de eternidade e tempo, oh meu Deus do céu, eu estou dentro do tempo e eu estou dentro da eternidade. Então não são objetos dos quais eu possa formular, vamos dizer, juízos que possam ser conferidos objetivamente. Também não se trata de pura subjetividade, porque a subjetividade é algo que diz respeito a mim. Eu não posso dizer que eternidade e tempo são coisas subjetivas. Se fosse subjetivo, existia só dentro de mim, estariam todos livres do tempo. Eu estou falando de uma experiência minha, da qual eu sei que os outros seres humanos compartilham, porque a minha própria convivência com eles está dentro disto. Então, são realidades inegáveis, mas ao mesmo tempo não são objetivas. Ou seja, o conceito de objetivo e subjetivo não serve. Como as pessoas perdem de vista isso, às vezes entendem que o filósofo está fazendo afirmações objetivas e que, portanto, podem ser provadas ou impugnadas. Por exemplo, a famosa prova ontológica de Santo Anselmo. Ela não é uma prova. Ela é a descrição, vamos dizer, meditativa de um tipo de experiência que foge a esse critério. Isso quer dizer que a prova ontológica de Santo Anselmo, ela funciona como prova se você participa dessa experiência. Se você não é capaz de se transpor mentalmente a ela, então, evidentemente, aquilo nada prova, isso são apenas palavras. Por exemplo, quando Kant diz que o conceito de um ser
infinitamente perfeito, que é o conceito a que apela Santo Anselmo, é uma coisa, e que o ser infinitamente perfeito é outra, né? Eu digo, ora, em que medida esta distinção se aplica realmente? Né? Eu não posso ter um conceito de um ser infinitamente perfeito. Ele não é pensável, ele só é participável. Não é um objeto do qual eu esteja falando. Se você entende isso, então o argumento de Santo Anselmo, para você, vira uma realidade profunda. Se, no entanto, você não é capaz de entender isso, e você acha que existe um conceito do ser infinitamente perfeito, em vez de haver apenas uma alusão vagamente indicativa, então daí você distingue o conceito e o seu objeto, como faz Kant, e diz, essa prova não vale, ela não prova nada. Mas é uma maneira errada de tratar o assunto. Ora, toda a escola analítica trata todos os juízos filosóficos como se fossem juízos de sujeito e objeto. E, naturalmente, a maior parte desses juízos aparecem, de repente, desprovidos de significado. Porque Kant pode dizer, bom, mas o conceito do ser infinitamente perfeito, Kant poderia ter dito, é um conceito desprovido de significado. Não foi exatamente isso que ele disse. Mas o que ele disse é que um raciocínio que você faça sobre um ser infinitamente perfeito só prova algo com relação ao conceito desse ser e não com relação ao próprio ser. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, mostrando que essa objeção é totalmente inválida, porque não é disso que se trata no Santo Anselmo. Então, todos essas palavras de ordem meditativa, que expressam a experiência da participação, da metaxe, como dizia Platão, não estão sujeitos ao tipo de análise que o pessoal da escola analítica faz. Porque eles só admitem julgamentos atomísticos sobre objetos. O que é o julgamento atomístico? É um julgamento separado de outro objeto. Como, por exemplo, sei lá, a galinha botou um ovo. Então, é um julgamento atomístico porque é separado de qualquer outra coisa. Se a galinha pode ter botado um ovo, por exemplo, quando está havendo uma guerra ou quando está tudo em paz. Tá certo? Quando em volta existe pobreza ou riqueza, quando todos estão felizes ou infelizes. Então é atomístico porque é separado. Então, este é um juízo atomístico sobre um fato. Tá certo? Eles só admitem este tipo de juízo. Eu digo, bom, a partir da hora que você só admite juízos objetivos de tipo atomístico, então o que você fez foi se comprometer a não compreender todos os textos filosóficos e todos os textos da religião, nunca. Porque nenhum deles é constituído de juízos atomísticos sobre fatos da realidade. Eles são juízos sobre a experiência da participação dentro da realidade como um todo, que é coisa completamente diferente. Então, isso quer dizer, a própria origem da escola analítica é baseada numa incompreensão de textos. Então, a partir do instante que eu percebi isso, eu perdi todo o interesse por essa escola. Eu falei, bom, você vai ficar o resto da vida partindo o cabelo em quatro e criando objeções em cima de objeções, em cima de objeções, e um dia isso vai se tornar tão sufocante que você vai ter que virar a coisa do avesso e provar que tudo aquilo que você disse que era impossível, na verdade é possível. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Só que foram eles mesmos que criaram as objeções e eles mesmos que estão respondendo. E a pergunta, o que é que nós temos a ver com isso? A escola analítica só se tornou importante porque ela dominou politicamente as universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos. Só por causa disso, e não porque fosse superior intelectualmente a outras escolas. Dificilmente você vai dizer que tem alguém na escola analítica que seja superior ao Edmundo Husserl, ou ao Xavier Zubiri, ou Bernard Lonergan. Não tem isso aí. Então, também acontece um outro problema. Muita gente está estudando discurso lógico, estudando lógica, matemática, etc., sem nunca ter parado para pensar uma coisa muito simples e elementar, que é o seguinte: o que é discurso lógico? Bom, as relações lógicas e as relações matemáticas, elas são atemporais, elas não dependem de tempo. São, por assim dizer, eternas. Tá certo? Então, antes do mundo existir, 2 mais 2 já era 4. Quando esse mundo tivesse desfeito em farrapos e não existir mais sequer uma partícula no espaço, e não existir nem mesmo espaço, 2 mais 2 vai continuar dando 4 e A vai continuar sendo igual a A. Tá certo? Isso quer dizer que
todas as relações lógicas e matemáticas, além de ser eternas e atemporais, elas são simultâneas. Elas não aparecem uma depois das outras. Não é que primeiro 2 mais 2 é 4 e depois 3 mais 3 é 6. Não, isso é tudo ao mesmo tempo. Todo o conjunto das relações matemáticas, conhecidas ou não conhecidas, é válido simultaneamente e atemporalmente. Ora, o que é discurso? Discurso é um pensamento que se desenrola no tempo. Daí a distinção. A Igreja Católica, que entende mais disso do que todos os filósofos juntos, ela dizia o seguinte, que só tem acesso ao conjunto das relações lógicas o pensamento angélico. Porque não é discursivo, é instantâneo. Isto quer dizer que um anjo, quando pensa uma coisa, ele conhece instantaneamente a linha inteira dos antecedentes e consequentes. Isso quer dizer, por exemplo, as relações matemáticas, o anjo conhece todas ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós não podemos conhecer isto. A prova de que existe uma história da lógica, uma história da matemática já mostra isso. Quer dizer, essas relações vão sendo descobertas gradativamente. Estão sendo descobertas até hoje e ninguém terminou. Isso significa o seguinte, a expressão discurso lógico é autocontraditória. Um discurso nunca pode ser lógico porque ele não pode abarcar a totalidade das relações lógicas. Ele só pode pegar uma ou outra relação lógica separadamente, distintamente, solta no ar, sem saber os antecedentes e consequentes. Então isso quer dizer, um discurso nunca é lógico. Logos não é só razão humana. Logos é, até para o próprio Platão, é a inteligência divina, a inteligência da simultaneidade, da eternidade. Então, o nosso discurso somente imita a lógica. Não há discurso lógico. Se não há discurso lógico, há apenas um discurso que tende à lógica, mas tende como numa assíntota, quer dizer, uma curva que vai aproximando, um negócio aproximando, mas nunca chega. Então, por mais que você aperfeiçoe o discurso lógico, tá certo? Você nunca chega lá. Está aí o famoso teorema de Gödel para provar que não existe o discurso inteiramente coerente. Em algum momento você vai ter que ter um salto intuitivo qualquer. Por mais que você aperfeiçoe. Se você continuar aperfeiçoando formalmente o discurso, o que acontece? Você pode mecanizá-lo, colocá-lo num computador. E daí o computador é capaz de fazer cálculos tão complexos e tão longos que não há possibilidade de um ser humano conferi-los. Isso já acontece hoje. Tem certas contas que você entrega para o computador. Eu digo que se você botar 1000 matemáticos fazendo conta dia e noite para conferir se o resultado do computador está certo ou não, eles não vão terminar. E isto é mais uma prova empírica do que eu estou dizendo. O pensamento lógico é inacessível ao ser humano. Nós só podemos tender a ele. E isto significa, sumariamente, que a lógica é a estrutura da possibilidade universal. Todas as possibilidades, nas suas interconexões internas necessárias. Então você tem a distinção do necessário e do impossível. Nós conhecemos o impossível? Não, você conhece que algumas coisas são impossíveis. Você sabe que você conhece a escala da necessidade? Não, você sabe que algumas coisas são necessárias. E se uma coisa é necessária, o oposto dela é impossível. Então, quando dizemos, por exemplo, se 2 mais 2 é 4, é impossível que seja 5. Eu digo, mas bom, vamos supor que você fosse fazer essa conta, esse raciocínio, só com relação aos números. Você imagina, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? 1. Quantos resultados errados? Infinitos. Você pode conferir um por um? Não pode. Então, isso significa a noção de discurso lógico é autocontraditória. A noção de discurso lógico é ilógica.
Portanto, todo e qualquer discurso que se apresente como lógico, ele apenas está tendendo a uma lógica, sem poder alcançá-la, por definição. Isso significa, em outros termos, que a lógica jamais é critério da verdade. Não é possível. Se nós fôssemos depender do discurso lógico para critério da verdade, nós jamais alcançaríamos. Não poderíamos saber nem isso que eu estou dizendo agora. Porque eu sei isso por quê? Por lógica? Não, eu sei por experiência. Intuitiva e imediata. Quer dizer, eu sei que um discurso transcorre no tempo por quê? Porque eu penso temporalmente. Eu não consigo pensar tudo ao mesmo tempo. E qualquer um de vocês pode comprovar essa experiência. Então, o discurso, então, o pensamento discursivo é a forma humana do pensamento lógico. Ela é a forma especificamente humana de pensamento, ao passo que a apreensão intuitiva e simultânea é angélica. Mas nós temos também conhecimento intuitivo. Mas nós temos conhecimento intuitivo da realidade? Não, nós temos conhecimento intuitivo somente daquilo que veio parar na nossa frente. Por exemplo, se eu tenho a dor de barriga, isso é um conhecimento intuitivo. Quer dizer, ninguém precisa me informar que eu estou com dor de barriga. Eu não preciso pensar para saber com dor de barriga. Por quê? Porque eu conheço a própria dor de barriga e não o conceito dela. Se aparece um gato, um cavalo, um elefante na minha frente, eu tenho conhecimento intuitivo deles, porque eu estou vendo o próprio gato, o próprio cavalo, o próprio elefante e não o conceito deles. Aliás, se eu for tentar pensar um conceito de cavalo, tá certo? Eu posso ter até alguma dificuldade de distinguir o cavalo de outros seres parecidos. Quer dizer, o pensamento conceitual seria mais demorado. Então eu vejo um cavalo. E sei, portanto, por intuição sensível que o cavalo está na minha frente. Eu não preciso pensar para isso. Então nós temos conhecimento intuitivo. Mas temos conhecimento intuitivo da realidade? Não, nós temos de algumas realidades. Na verdade, temos conhecimento intuitivo de um número insignificante delas. Por quê? Quando eu cheguei ao mundo, praticamente tudo já havia acontecido. E eu não posso ter conhecimento intuitivo de nada disso. Também não posso ter conhecimento intuitivo daquilo que não está ao meu alcance espacialmente. Eu só posso ter intuição daquilo que se apresenta. Então, por exemplo, eu sei que existe o ornitorrinco porque eu li no livro de zoologia, mas eu nunca vi um. Eu nunca tive um conhecimento intuitivo do ornitorrinco. Mas eu sei que existe cachorro, galinha, etc., porque eu já vi. Então, o conhecimento lógico é inacessível ao ser humano. E o conhecimento intuitivo é limitado. No entanto, nós podemos ter um pensamento que se aproxime do padrão lógico simbolicamente. No sentido em que ele é parcialmente lógico e ele remete a uma perfeição possível. Nesse sentido, por exemplo, pode haver provas negativas. Você pode provar que determinada coisa é impossível. Mas que uma coisa é impossível, outra coisa é impossível e outra é impossível. Mas você não pode provar a totalidade dos impossíveis. Isso significa, de cara, que o pensamento lógico não é critério de veracidade quase nunca. Ele é apenas um instrumento auxiliar. Assim como o conhecimento intuitivo também não pode por si ser critério de veracidade. Você precisa articular um e outro, tá certo? Com um terceiro modo de conhecimento, que é o que Platão chamava metaxe, que é a consciência de participação, consciência de estar dentro de uma realidade que me abarca e da qual eu sou parte e que em mim se transforma de algum modo numa coisa autoconsciente. Quer dizer, quando eu tomo consciência de algo, aonde está acontecendo esta tomada de consciência? Está acontecendo dentro da realidade. Então, é uma parte da realidade que está tomando consciência de si mesma. Então, este é um modo de conhecimento que eu não posso dizer que é nem racional e nem intuitivo. É um terceiro. Que é exatamente aquilo que eu chamei conhecimento por presença. Um termo que pode ser até errado, mas que foi o que eu pude arrumar por um momento. Então, nós só podemos ter certeza absoluta daquilo que nós testemunhamos diretamente, tá certo? Intuitivamente. Por exemplo, se eu assisti um crime, eu vi um sujeito matando outro,
eu tenho certeza absoluta de que aquilo aconteceu. Eu vi um sujeito enfiar a faca na barriga do outro e o outro estrebuchar e morrer. Então, eu tenho certeza absoluta disso, mas eu não posso provar isso para um terceiro. Então, isso quer dizer, a maior parte dos conhecimentos absolutamente certos que os seres humanos têm são, por assim dizer, intransmissíveis. Só são transmissíveis através do discurso, mas o discurso por si não é prova do testemunho, ao contrário, o testemunho é que é prova do discurso. É isso? Pergunto eu, existe algum domínio da realidade onde o testemunho seja dispensável? Onde se possa conhecer algo totalmente sem testemunho? Não tem nenhum. Se eu disser, mas e a física quântica que faz essas observações, medições certas, etc. Bom, acontece o seguinte, alguém teve que fazer a medição. Para fazer a medição, ele teve que lidar com equipamento. Como é que ele adquire domínio sobre esse equipamento? Ele tem que ter uma prática de anos. Não basta ler um manual de instruções. Isso quer dizer, o conhecimento que um técnico tem de um determinado equipamento não é, por sua vez, totalmente transmissível em palavras. Depende do hábito que ele adquire ao lidar com aquele equipamento. E a maior parte disto é intransmissível em palavras. Então, eu dependo de que um sujeito que adquiriu o hábito de lidar com aquele equipamento e, portanto, ter o domínio daquilo, me dê um depoimento sobre o teste que ele fez, os resultados que encontrou. Na mais exata das ciências, o testemunho continua indispensável.